noite, eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o sociólogo Antônio Lavareda. Boa noite, Mônica. Boa noite a você que nos assiste. Aqui no Ponto a Ponto, a opinião pública é o mais importante. Semanalmente, discutimos as principais pesquisas realizadas no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos examinar pesquisas que mostram a opinião dos brasileiros sobre privatizações. E para nos ajudar nessa análise, nós temos um convidado especial, que é o senador Roberto Requião, pré-candidato ao governo do Paraná pelo PMDB. Boa noite, senador. Boa noite, Mônica. Boa noite, Lavareda. Boa noite. E começando, senador, primeiro conjunto de dados dessa pesquisa, perguntado se as privatizações beneficiam o seu país, a pesquisa do Latino Barômetro, as respostas nos mostram que, em primeiro lugar, vem a população do Equador, 57, quase 6 em cada 10 equatorianos acham, tem uma leitura positiva das privatizações. O Brasil vem logo em segundo lugar com 44% e isso vai se estendendo entre os 5 primeiros lugares, vem a República Dominicana, em terceiro lugar o México e o Peru. E numa outra tela nós vamos ver um gráfico com a satisfação com os serviços públicos privatizados. Vem o Equador, 59%, vem o Brasil, também em segundo lugar, com 37%, depois o México, depois a República Dominicana e, em quinta posição, a Colômbia. No conjunto da América Latina, senador, no conjunto da população latino-americana, 30% no agregado se dizem satisfeitos com as privatizações. No Brasil, até dados surpreendentes, 53% da população se diz favorável até à privatização de presídios, que em outras épocas era uma coisa incogitável, por exemplo. Na sua visão, em que patamar o Brasil se encontra hoje? Privatizações do governo Fernando Henrique, depois privatizações no governo Lula, privatizações no governo Dilma, modelos algo modificados, desde a primeira experiência nossa. E que patamar o Brasil se encontra hoje nessa questão? A gente sabe, por exemplo, o Brasil, menos do que 15% das estradas nossas, das rodovias nossas são pavimentadas, isso é praticamente uma convocação, investimento da iniciativa privada, mas há muita discussão com relação à modelagem nessa área e em outras. Qual é a sua avaliação? Até que ponto o Brasil avançou nesse processo de privatizações e em que direção nós devemos ir? Bom, em primeiro lugar, quero dizer a você que eu tenho uma posição muito clara a respeito disso tudo. Eu acho que a empresa pública e a empresa privada foram engendradas por nós, os homens, para resolver problemas de produção, de serviços. Eu não me coloco de uma forma radical a favor de uma ou de outra. Serviços essenciais têm que ser privatizados. Não tem que ser privatizados. O fundamental é que, por exemplo, energia, água e as próprias estradas, a meu ver, devem ser serviços públicos, porque elas é que viabilizam a própria iniciativa privada e o seu funcionamento. Você se referiu às privatizações da Dilma e às privatizações do Fernando Henrique. A diferença entre as privatizações do Fernando Henrique e da Dilma é a mesma diferença entre casamento civil e união estável. Ou seja, não há diferença alguma. A Dilma não conseguiu fazer o Estado funcionar, uma equipe muito ruim, esse tal presidencialismo de coalizão, mas não é só isso, é uma escolha muito ruim de quadros, e acabou, depois de um início de governo desenvolvimentista, segurando juros, apostando no crescimento da indústria brasileira, ela recuou, cedeu ao capital e está privatizando tudo com esse eufemismo de concessões, que não passam de privatizações exatamente iguais às do Fernando Henrique. Eu tenho uma preocupação com, por exemplo, privatização do sistema de água. Vamos para a Califórnia, Lavareda. A Califórnia privatizou tudo. Um sistema de água e de tratamento de esgoto privatizado passa a ter como razão principal, Mônica, o lucro. Então, o investimento desaparece, as tarifas aumentam e você teve o famoso apagão da Califórnia. É o que está acontecendo aqui no Brasil, em certa medida, hoje, com privatizações de hidrelétricas e tudo mais. Não há mais investimento, há aumento de tarifa. A Dilma tentou consertar isso, criando aquele fundo geral, evitando que as empresas vendessem serviços da geração para a transmissão, da transmissão para a distribuição e acumulando lucros nisso tudo. Mas eu acho que uma
das responsabilidades fundamentais pela queda do investimento é essa desordem privatizante no setor elétrico. Agora, essa questão de tarifas, senador, ela não pode ser, ela é regulada pelo Estado, quer dizer, você pode entregar para a iniciativa privada e você pode ter uma regulação. Pode ter, mas não tem, né? Então, por que não tem? As agências são capturadas pela iniciativa privada na prática? Como é que isso funciona? Explica para a gente como é. As agências são capturadas pelo capital que investe e são capturadas pela fisiologia política do Brasil. Então, quem quer ser universal canta a sua aldeia. Eu saí do governo do Paraná. A empresa paranaense de energia elétrica, que quase foi vendida, não foi vendida em função do World Trade Center nos Estados Unidos, a dinamitação daquele conjunto de torres impediu que a Bolsa funcionasse. Mas eu tive um trabalho danado para pôr a Companhia de Energia Elétrica do Paraná funcionando bem. E consegui. Austeridade e inteligência, a companhia dava um lucro de 1,5 bilhão por ano em média, depois do imposto de renda. O atual governador do Paraná assumiu, ela passou a ter prejuízo, a Agência Nacional intimou, por exemplo, a Copel Distribuidora para apresentar um plano de recuperação, porque senão o Paraná perde a concessão. Administração ruim, terceirização de serviços. A distribuidora, que tinha uma despesa de 800 milhões de reais, saltou para 1 bilhão e 400 milhões de reais, com terceirizações, contratações absurdas, os famosos aspones, né, os cargos comissionados. Então, eu acho que é um problema básico de gestão. A Sanepar era a melhor empresa de saneamento do Brasil, durante o período em que eu fui governador. O novo governador assumiu. O que ele fez? De início, aumentou a distribuição de lucros dos sócios privados. A Sanepar distribuía 25%, passou a distribuir 50%. E subiu as tarifas para gerar lucro e cessou completamente o investimento. Então, você vê que não é uma comparação entre empresa pública e privada. Sim. É gestão corrupta, gestão bem feita ou gestão mal feita. Então, pelo que o senhor está falando, tanto faz. Privatizar agora, ou não. Quer dizer, o que importa é a gestão. Não, por que um aeroporto não pode ser privatizado? Mas não é bem assim. Não é bem assim. O que importa não é a gestão, é o lucro. A finalidade de uma empresa privada é lucro. Então, a Sanepar está aumentando tarifa para aumentar a participação no lucro dos acionistas privados. Eu, por exemplo, o Estado, o maior acionista da empresa de saneamento do Paraná. Eu não utilizei, não retirei da Sanepar um tostão. Eu saí do governo e deixei mais ou menos 1 bilhão de reais de lucro não retirado, reinvestindo o lucro. O que o governo que me sucedeu fez? Aumentou a participação, como eu disse, para 50% e passou a distribuir. Então não tem mais investimento. O objetivo da empresa não é mais o serviço público, o interesse público, é o lucro dos acionistas. Foi assim que os Estados Unidos quebrou. Os Estados Unidos, em determinado momento, desistiu de investir em modernização, em planejamento, em pesquisa, e criou aquela estrutura com os famosos executivos ganhando fortunas e o capital financeiro mandando em tudo. E, num determinado momento, a coisa explodiu. Salário congelado, não é? Salário congelado por décadas. O salário congelado paralisava a economia norte-americana. Mas eles resolviam como isso? Aumentando o salário? Não. Daí criavam artifícios de engenharia financeira, empréstimo, derivativos, financiavam a casa própria, até num determinado momento que este motor artificial para fazer a economia andar, que eram os financiamentos, se inviabilizaram porque as pessoas não tinham aumento de renda e não conseguiram pagar. E a economia do mundo cai como um castelo de cartas. Agora, só para a gente, fazendo aqui o papel só de advogado de diabo, de provocadora, para o senhor explicar bem isso para a gente. Mesmo, que é o seguinte, por exemplo, a questão do lucro, a empresa privada visa o lucro e o acionista tira o lucro para ele. O governo muitas vezes tira também, ele sendo dono, isso aí a gente já viu discussões intermináveis, por exemplo, a Caixa Econômica Federal com o governo tira o dinheiro para quê? Para fazer caixa, para cobrir vários buracos. Temos um problema de gestão. É o que aconteceu no Paraná. A Petrobras não aumenta a tarifa, não aumenta os preços, porque o governo quer controlar a inflação usando muitas vezes a própria Petrobras para... Então, quer dizer, na verdade, nada contra isso. O controle do Estado não garante que a empresa vai ser... E ela é um instrumento de planejamento do governo. Sim. Então, se a presidente Dilma segura o aumento da tarifa de energia elétrica e diminui o lucro da Petrobras, e isso não vem
num prazo mais longo, prejudicar a investimento própria sobrevivência da empresa, ela está executando uma política a favor do Brasil. Quem quer que a gasolina suba é acionista da Petrobras. Você não quer pagar mais caro pela gasolina do teu carro, a indústria não quer pagar mais caro pelos combustíveis. Então, até aí a presidente está certa, desde que isso não venha destruir. Uma empresa pública é um instrumento holístico do planejamento da economia de um ponto de vista global. Ela pode fazer isso, eu aplaudo quando ela faz. Agora, nós temos uma estrutura toda privatizada, mas, senador, e o pessoal está reclamando. Rodovias, por exemplo, o senador é contra a privatização de rodovias? Depende. Olha, no geral, nós temos 1.200.000 quilômetros de estradas federais, estaduais, municipais, só 200.000 quilômetros pavimentados. Como é que vai pavimentar, pelo menos uma porção expressiva disso, sem privatização? Aqui, Lavareda, você quer me confundir? A privatização do Brasil é feita com dinheiro público, quem financia é o BNDES. Qual é a diferença do Estado investir diretamente ou financiar uma empresa privada que vai ganhar lucros além do lucro que teria normalmente com a construção e a manutenção das estradas? A diferença é que a manutenção das estradas no Brasil, ponto é a participação do BNDES nisso. A manutenção das estradas no Brasil é feita por empresa privada, mesmo as que não estão pedagiadas, que não foram concedidas. Então, eu não vejo o porquê, por exemplo, que no Paraná nós tenhamos hoje as rodovias pedagiadas mais caras do mundo. Então, vamos para o modelo americano? Estou de acordo. Você tem uma estrada pedagiada, ela é uma estrada privada e ao lado dela tem uma estrada pública e você pode optar por andar pela pública ou pela privada. Agora, a estrada privada, como é que funciona? Um grupo privado desapropria a terra, constrói a estrada e você não tem nem que regular preço, porque existe a alternativa da estrada pública. Então, a alternativa da estrada pública regula, inclusive, o exagero do preço da estrada pedagiada, que pode ser mais rápida, mas se o preço for tão absurdo, o pessoal vai optar pela estrada pública. Aqui não. Fizeram concessões de estradas públicas praticamente prontas, que foram reconstruídas com dinheiro do Estado e tem pedágios rigorosamente fantásticos. E não há reinvestimento em nada. Aeroportos, senador, qual é o problema de um aeroporto estar ser gerido pela iniciativa privada? Olha, Mônica, o shopping center, o aeroporto é quase que um shopping center. Eu acho que o Estado não tem nada que alugar um box para La Selva vender revista, para Forno de Minas vender pão de queijo. Essa estrutura toda não tem que ser gerenciada pelo Estado. Agora, o importante é que a estrutura do tráfego aéreo e tudo isso fique na mão do governo. Se não me engano, foi o Jimmy Carter que lançou nos Estados Unidos a desregulamentação do sistema aéreo. Lembra, Lavareda? A deregulation. Parecia uma coisa fantástica. Eu lembro, foi em 87. E se dizia, não, agora a competição vai baixar os preços. Nós teremos aviões novos. O que aconteceu? Um acordão entre empresas, não renovaram coisa alguma, punham os aviões no seguro, começou a cair o avião nos Estados Unidos. Você saía do Brasil para fazer uma escala em Nova York e ir numa reunião pública em Washington, o avião tinha que sair 7 horas da manhã, ele saía às 3 horas da tarde, porque eles ficavam esperando que o avião lotasse para que ele decolasse. Então, a deregulation praticamente acabou com o transporte aéreo norte-americano. Então, tem que haver, de certa forma, a mão do Estado e o comando do interesse público. Agora, por que não uma estrada privada, se ela vier a ser realmente um investimento privado e houver uma alternativa pública? Agora, energia elétrica e tudo isso se transformando em commodities. Vocês vejam a Califórnia. A Califórnia privatizou tudo. Então, de repente, o que aconteceu? Aumento de preço, aumento de tarifa, lucros fantásticos, nenhum investimento, até que houve o apagão. Nós não queremos reproduzir isso no Brasil. Agora nós vamos ver uma reportagem sobre a privatização dos presídios brasileiros. Com a 4ª maior população carcerária do mundo e um sistema prisional superlotado, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos, que tem 2.200.000, a China com 1.600.000 e a Rússia com 740.000 em número de presos. Ainda assim, faltam ao menos 200.000 vagas nas cadeias brasileiras. E este é apenas um dos problemas. Infelizmente, os presídios no Brasil ainda são medievais. Entre passar anos num presídio brasileiro e perder a vida, eu talvez preferisse perder a vida. Essa afirmação do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ilustra a situação caótica do sistema carcerário do país.
No início do ano, as barbáries ocorridas nos municípios de Pedrinhas, no Maranhão, e Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, trouxeram ainda mais à tona que drogas, corrupção e descaso compõem a rotina nas cadeias. Os presídios privatizados já existem no Brasil há mais de 10 anos. E no ano passado, foi inaugurado o primeiro complexo penitenciário, construído e administrado por uma empresa privada, em Ribeirão das Neves, interior de Minas Gerais. Todos os detentos têm trabalho remunerado e estudam. A unidade conta ainda com um núcleo de atendimento médico e odontológico. O secretário de Defesa Social de Minas Gerais, Rômulo de Carvalho Ferraz, comentou sobre a parceria público-privada em entrevista ao programa Canal Livre da Band. Tem sido uma experiência extremamente exitosa e, para nossa felicidade, o número de vagas que nós vamos gerar aí até o final de 2014 nessa PPP, aí em torno de 3.600 vagas, é um volume muito grande que o Estado não teria recursos para essa edificação, que hoje estaria aí na faixa de 350 milhões de reais, sobretudo com esse aparato tecnológico que foi utilizado. Pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira para a Segurança, de julho de 2011, realizada pelo IBOP para a CNI, revela que mais da metade dos entrevistados aprova a privatização dos presídios. Nem fazer pergunta. O que o senhor acha dessa ideia, senador? Olha, a própria reportagem de vocês já revela o que há por trás disso. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e tem a metade do número de presos dos Estados Unidos, que deve ter uns 350 milhões. Então, o que a gente vê atrás disso? Que virou uma indústria de prisões dos Estados Unidos. Eles querem escala, mais presos para ganhar mais dinheiro. Segundo capítulo da minha intervenção, o Pablo Escobar estava preso no penitenciário da qual ele era proprietário na Colômbia. A CIA americana conseguiu liquidar o Fábio quando ele saiu da penitenciária. Eu assumi o governo do Paraná, o Jaime Lerner tinha privatizado os presídios. O salário de um guarda penitenciário era R$570. Era uma miséria absoluta, a comida era a pior possível. Eu acho que não tem sentido nenhum esse esquema de privatização. Qual é o problema da superlotação carcerária e penitenciária no Brasil? 43% dos presos nas penitenciárias brasileiras, Lavarida, são objeto de prisão provisória decretada por um juiz singular. Eles não foram condenados a nada. E essa prisão provisória pode ser renovada. Ela é renovada uma vez, 2 vezes, e muitas vezes, uma boa parte das vezes, o sujeito fica 5, 6 anos preso sem sequer ser indiciado. Ou se indiciado e condenado, é condenado a 2 anos e já passou 5 anos na penitenciária. Dos 54% dos presos condenados, 80% são presos de pequena periculosidade. É um contador que não recolheu o fundo de garantia, é um marido que não pagou uma pensão. Esse pessoal, esses 80% dos condenados, deveriam, logicamente, ter uma pena alternativa. Uma tornozeleira com GPS no pé e prestando um serviço público comunitário, ajudando a cuidar de uma escola, de uma construção, de uma pedreira. E eles estariam economizando uma soma fantástica e nós teríamos penitenciárias para os presos de alta periculosidade. Porque eu particularmente não acredito que esses quadros psicossociais terríveis de criminosos contínuos, de homicídios repetidos, tenham solução e recuperação numa penitenciária. Então, penitenciárias seguras para essa gente, mas não misturando esses quase inocentes praticantes de delitos menores com esses presos. Agora, o que propôs essa reportagem? A privatização, transformar tudo isso num negócio. O negócio do Estado é recuperar as pessoas que podem ser recuperadas. E no Senado se debate hoje, Mônica, a diminuição da idade penal. Outra besteira monumental, é evidente que nós deveríamos, eu acho que até vamos chegar a isso, criar um tipo de condenação especial em função da natureza do delito. Um menor homicida, um psicossocialmente desajustado, tem que ter a condenação que tem um adulto. Mas você não pode pegar um menor desses e colocar dentro de um centro de recuperação com crianças que roubaram a maçã no vizinho. Claro. O senador Aloysio propôs outro dia a redução para 16 anos. Aloysio Nunes Ferreira, de São Paulo. Eu acho que não tinha muito sentido, porque acaba sendo um tipo aberto, ou seja, um crime que não tem o tipo delimitado na legislação e fica a critério do juiz e do promotor a caracterização do crime hediondo. Nós temos que caracterizar determinados delitos que viabilizariam uma pena mais dura, independente da idade do praticante. Agora,
Vamos aos números. Menos de 1% dos crimes ocorridos no Brasil de sangue são cometidos por menores. E algumas estatísticas dizem que menos de 0,5%. Agora, em função disso, no momento de legislação de pânico e véspera de eleição, nós vamos reduzir. A Espanha reduziu, a Alemanha reduziu e voltaram atrás. E 70% dos países do mundo hoje têm 18 anos como data limite para responsabilidade penal. Agora, menos países que têm um processo civilizatório corrompido, são países atrasadíssimos, que ainda apedrejam mulheres. Mas isso não é exemplo nem referência para o Brasil. Senador, se a gente sabe que são 43% dos presos estão presos provisoriamente, um número enorme também já cumpriu a pena e continua, né? Eu me recordo quando o ministro Gilmar Mendes presidia o Supremo e o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele foi um dia no Rio de Janeiro, ele soltou 800 pessoas, um mutirão carcerário, que estavam com a pena vencida. Por que essas pessoas não têm advogados? Os governadores não investem na Defensoria Pública? Como é que é a Defensoria Pública do Paraná? É outra ilusão. Como que é outra ilusão? É outra ilusão. Você vê, nós temos 200... O que tem que ser feito, então, para dar advogado para essas pessoas? Vamos lá. Nós temos 200 milhões de habitantes num país pobre. Quantos defensores públicos nós precisaríamos? Os estados aí têm 200, 300. Um pequeno estado, uma defensoria pública funcionaria. Em São Paulo, jamais. Quantos precisariam? 500 mil defensores públicos? Quem é que sustenta isso? Como é que se organiza isso? Como é que se controla esse sistema? Qual é a solução, então? Tem um projeto meu tramitando no Senado. Eu estou propondo que a prisão provisória, que ocupa 43% das vagas das penitenciárias brasileiras, seja feita por um juiz singular motivadamente. Porque hoje eles dão uma prisão provisória e não dizem por quê. E vão renovando, motivadamente, com um período curto vinculado ao tipo de crime que se atribui ao preso provisório. Agora, a renovação só poderia ser feita por um colegiado, num tribunal, organizado num tribunal. Porque assim você acaba com esta farra da prisão provisória e exige-se a motivação para todos. E nesse mesmo projeto eu estou criando algum estímulo para a pena alternativa, que já existe na legislação brasileira, mas que não funciona porque a cultura jurídica dos nossos juízes, que são formados nas nossas universidades, ela não leva a isso. Eles querem prender todo mundo, fica a mídia batendo, legislação de pânico, cadeia, 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 e daí misturam com criminosos terríveis, pessoas que cometeram crimes de pequeno potencial ofensivo e que deviam estar cumprindo um serviço social numa pena alternativa. Então, eu acho que é uma discussão que está sendo levada no Congresso Nacional, no Senado, e eu apresentei esse projeto. Conversei com muita gente, inclusive eu passei esse projeto agora para um dos grandes juristas brasileiros, que é o professor René Dotti, do Paraná. Ele está trabalhando em cima do projeto que eu já apresentei para me dar algumas sugestões que o melhorem. Nós vamos ver agora, nesse terceiro bloco, senador, dados de pesquisa de intenção de voto, realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas para o jornal Gazeta do Povo. Nessa pesquisa, e nós selecionamos um único cenário eleitoral, o atual governador, Beto Richa, aparece com 42%, a ex-ministra Gleisi Hoffmann aparece com 23%, o senador aparece com 19%, Silvio Barros com 4%, o Joel Malucelli com 1%, Rosane Ferreira com 1% também. Essa pesquisa, como está na base do gráfico, foi realizada em meados de dezembro do ano passado. Provavelmente há outras e o senador vai poder falar sobre isso. Mas a pergunta é o seguinte, senador. O senador já foi governador do Paraná outras vezes, se a memória não me traz, 3 vezes, 3 mandatos já. O que é que essa eleição de 2014, aparentemente, né, vai trazer de diferente do ponto de vista do cenário, das circunstâncias eleitorais, em relação às outras competições das quais o senador participou com êxito lá? Bom, em primeiro lugar, essa pesquisa é antiga e na época que ela foi feita eu não era candidato a coisa alguma. Recentemente eu registrei minha candidatura, minha pré-candidatura no partido. Eu ainda tenho 5 anos de mandato no Senado e acho que eu estou tendo uma participação muito interessante no Senado. Eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Sustentável do Parlamento Europeu Latino-Americano, com uma sede em Bruxelas. Eu sou vice-presidente do Parlasul e presidente rotativo, porque a presidência é rotativa, com uma sede em Montevidéu. Eu estou discutindo economia no mundo, estou sendo convidado para palestras em congressos, por exemplo, o Congresso da Suécia. No fim do ano, abri o seminário
na ilha de Rhodes, do Diálogo das Nações, convocado pelo Vaticano e pela Igreja Ortodoxa Russa. Eu estou num momento muito interessante da minha trajetória política. Não vou falar em carreira, porque eu não acho que a política seja uma carreira. Mas o Paraná está numa bagunça tão grande que eu, que fui governador 3 vezes e tive a responsabilidade de consertar a anarquia do Jaime Lerner e do tal de Cássio Taniguchi, e que com uma equipe de gente competente e experiente, e hoje muito mais experiente, consegui colocar o Paraná em ordem, me sinto na obrigação de participar desse processo eleitoral. Então, o que muda realmente, daí já na minha forma de entender, do ponto de vista nacional, é que há uma revolta brutal contra o governo hoje. O governo dos estados, as prefeituras e o governo federal. Eu passei pelo Rio outro dia, a caminho do encontro da Eurolatin na Grécia, semana passada. E conversei com um vendedor de cachorro-quente, com um garçom, com um motorista de táxi. Já não há mais uma crítica aos governos. E ela é igualmente feita ao Lula, a Dilma, ao Sérgio Cabral, ao prefeito, a todas as autoridades. Há uma manifestação de horror em relação ao establishment. O povo se manifestou nas ruas da Bareda. Protestou contra transporte, educação, saúde, e o governo não deu resposta alguma. O Congresso Nacional não deu resposta alguma. É uma grande crise de representação. Uma crise de representação e, por parte da população, um horror às autoridades constituídas e instituídas nesse momento. Essa eleição pode ser uma grande surpresa. Por outro lado, os candidatos, por exemplo, que se apresentam a nível nacional, são todos iguais. Estão todos na esteira do neoliberalismo. Vamos privatizar penitenciárias, água, luz, vamos entregar isso tudo, Banco Central independente, precisamos dar confiança aos investidores estrangeiros que querem mandar no país. E não temos um projeto de nação, nem por parte da Dilma, que começou bem, a meu ver. Eu acho que ela começou avançando em relação ao governo do Lula, uma visão desenvolvimentista, mas em determinado momento começou a ceder o capital, a ponto de ter autorizado a venda de 30% das ações no mercado do Banco do Brasil para estrangeiros. A troco de quê? Você veja, Lavaredo, não é nem um aumento de capital do Banco do Brasil, é autorização para estrangeiros participarem da empresa mais lucrativa pública que existe no Brasil, que é o Banco do Brasil. Senador, São coisas... Na verdade, era uma sinalização de uma boa sinalização vontade, para o mercado, ou seja, o país está à venda. Não precisam apoiar o Dudu Beleza, nem o Aécio Neves, porque eu posso fazer por vocês mais do que eles prometem que farão amanhã. É assim que eu vejo isso tudo. Ninguém vai subir no seu palanque, senador? O senhor vota em quem para presidente da República? Bom, eu não sou um analfabeto político, né, como definia o Brecht. Eu hoje, apesar da crítica que faço ao governo da presidente Dilma, entre os 3 eu votaria na presidente Dilma, porque ainda mantém as políticas sociais do PT. O PT está anarquizado, se corrompeu muito em determinados setores, entrou no jogo do capital, do financiamento de campanha. Eu apresentei no Senado... E o PMDB, seu partido? O que o senhor acha do PMDB? Nem me fale. Eu apresentei no Senado... Não, fala assim, o que o senhor acha do seu partido? Horrível, horrível. O PMDB está aderindo a uma espécie de locador de mandatos parlamentares, para dar sustentação a qualquer governo. Pode ser o do Fernando Henrique, do Lula, não tem nenhuma importância. Se o Eduardo Campos ganha, eles vão aderir? Não tenha nenhuma dúvida que vão aderir. Mas... eles são vocês, né? Porque o senhor também é do PMDB. O que eu vejo nisso tudo é que há uma revolta brutal da população e não existe uma candidatura com projeto nacional. Realmente não existe. E o que eu esperava da Dilma... não aconteceu na proporção que eu esperava. Mas na comparação, eu não vou dizer a você que não vota em ninguém. Eu voto na Dilma. Senador, o senhor acha que o volta Lula... O senhor defenderia a volta do Lula como candidato ou daria no mesmo? Ele também é neoliberal? Eu não sei. O Lula, do ponto de vista da comunicação pessoal dele, é muito melhor que a Dilma. Bom, eu fiz a campanha da Dilma no Paraná. Quem fez fui eu. Porque eu fiz a campanha da Dilma, fiz a campanha do Osmar Dias, que era o candidato da nossa coligação, e dobrei com a Gleisi. Já a Gleisi dobrou com o Ricardo Barros e o Gustavo Frutti, que eram do PSDB. Logo, ela dobrou com o Serra e com o Richa. Ela fez 1 milhão de votos a mais do que a Dilma, mas a Dilma perdeu a eleição no Paraná. Bom, eu digo isso para você para chegar à conclusão de que eu não entrei no Ministério do Governo Federal até hoje, depois de 3 anos de mandato de senador. O PT se isolou
esses ministros só conversam coisas do interesse e dialogam com os grandes empresários. Eu não estou gostando nada disso. Agora, mantidas as políticas sociais, mantido o aumento persistente do salário mínimo, a elevação para a capacidade de consumo de milhões de brasileiros, aberturas em vagas em escolas, e os que se opõem a Dilma, numa visão neoliberal, prometem Banco Central independente, mandato para presidente de Banco Central, garantia para empresas estrangeiras, fim do Mercosul, contratos bilaterais. Eles estão propondo a entrega definitiva do Brasil. Então, eu ainda voto no PT, que na sua composição partidária ainda tem gente idealista. A pergunta da Mônica, o Lula seria uma boa troca? Eu quero chegar à conclusão de que é o PT que está no governo. Eu não diferencio o governo da Dilma hoje com o Lula. O Lula queria pôr o Meirelles outra vez no Banco Central. Não tenho nenhuma simpatia por isso. Ok, senador, infelizmente a conversa está ótima, mas a gente chegou ao final do nosso programa. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Dilma. Mônica, foi um prazer. Há quanto tempo a gente não se via? Pois é. Muito obrigado, senador Roberto Requião, pela presença aqui no nosso programa. Entre em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br ou pelo Twitter @pontoapontonews. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.